Eu queria falar de um assunto, eu vou jogar para o Rogério. Vamos dar o like aí, pessoal. Vamos ajudar aí, vamos dar o like. Eu queria levar um assunto para o Rogério, depois que o ministro comentasse também, que é a Ucrânia. A gente não pode deixar de falar de Ucrânia, né? Então, eu vou jogar aqui uns ingredientes na nossa sopa que nós preparamos juntos aqui. O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele começou a falar em paz com a Rússia, em acordo de paz. Primeira vez que ele faz isso. A Rússia o Dmitry Peskov já falou, olha, está descartado a saída da Rússia da Ucrânia. Então a gente percebe que esse acordo de paz, se houvesse, por acaso houver, vai ser uma coisa bastante complicada. Mas é uma mudança, né, de atitude, o Biden falar em paz pela primeira vez. Isso aconteceu essa semana, repercutiu muito, principalmente nas mídias europeias. Aqui talvez o pessoal não tenha percebido muito, porque está todo mundo amortizado aí pela Copa, né? Mas vamos dar um like, pessoal. Rogério, queria que você comentasse isso, tá? Quais você acha que vai... Eu sei que você é um acompanhante aí, atento do que acontece na Ucrânia, está todo dia trabalhando isso aí, depois a gente vai passar para o ministro. Queria saber como é que você está vendo esse painel todo aí, por que o Biden está falando em paz agora, se ele é sincero, se ele está vendo o esgotamento, enfim, como é que você encara tudo isso? Antes eu queria pedir para o pessoal que está acompanhando no meu canal para vir para o Arte da Guerra, deixar o like, para o pessoal que está no Arte da Guerra, depois passar pelo meu canal e deixar o like. Com isso, a gente faz esse cruzamento. Cross é importante. Um cross importante que vai levantar aí a posteriori as lives nos dois canais. Então tá passando nos dois canais, pessoal, deem like nos dois. Quem tiver no meu, vem para cá, deixa o like. Quem tiver aqui, passa no meu, deixa o like e aí volta para a posição inicial. Bom, só antes da gente falar sobre a Ucrânia, rapidamente de passagem, eu queria remarcar a importância desse Brasil no cenário da América do Sul, lembrando que é um continente que tem poucos contenciosos bélicos recentes, remarcar essa questão entre Peru e Equador, né, a questão do CENEPO de Twins, lá de 1995, entre janeiro e fevereiro, que foi um contencioso de maior expressão, mas é importante lembrar que em muitas oportunidades o governo brasileiro serviu como intermediário, inclusive entre os interesses de Washington e de governos da região sul-americana, para poder encontrar soluções de consenso. Naturalmente pelos 8.511.000 quilômetros quadrados, pelos recursos humanos, pelos recursos marítimos, minerais, pelo pré-sal, enfim, de um modo geral, a expressão do Brasil é muito grande. Então, eu tenho dito muito também que as pessoas tomem muito cuidado com as explorações políticas de quaisquer espectros que tenham por objetivo conflagrar a sociedade brasileira. Então, não vale a pena, gente, importar soluções que cheguem pasteurizadas, seja da China, seja dos Estados Unidos. Não vale a pena postergar uma situação de progresso do Brasil em nome de um potencial fratricídio. Não vale a pena. Não vale a pena nem pela agenda dos Estados Unidos, nem pela agenda da China, nem pela agenda do Steve Bannon, nem pela agenda de ninguém. O interesse do Brasil é maior do que tudo isso. Então pensem nisso no momento em que, de repente, uma insatisfação, um ressentimento justo ou injusto, fizer com que você tome uma iniciativa que pode acreditar ser a melhor para o Brasil. Em relação à questão do cenário ucraniano, comandante, eu vejo assim, nesse momento há um desgaste muito grande, e eu falava muito sobre isso antes de começar o conflito, e nós assistimos muito, o presidente Macron, os líderes da Alemanha, o próprio Scholz, tentando uma solução de consenso com o Putin antes da eclosão material do conflito. E parece que o Scholz menos, o Macron um pouco mais, até porque já começa também a ter algum tipo de rusga maior com os Estados Unidos em relação à questão do protecionismo no setor agrícola, nos laticínios, nas disputas da indústria de defesa. Então, eu vejo que há uma insatisfação que pode levar em algum momento, vide, por exemplo, o caso da Hungria em relação à sua dependência de petróleo e gás da Rússia e sempre tentando ficar de fora das soluções de consenso no que diz respeito à imposição de embargos, principalmente ligados a esses setores. Eu acredito que o desgaste dentro da União Europeia e da Aliança Atlântica é grande, político. O setor industrial alemão não sofrerá pela falta de gás, mas sofrerá pelo custo do gás, que pode inviabilizar a produção de determinados manufaturados, de determinados produtos com alto valor agregado, que outrora tinham um componente de energia como um valor menor na sua composição de custos.
Acredito que esta pressão, muito provavelmente, esteja fazendo com que o presidente Biden, não sabemos ainda se sinceramente ou não, esteja se manifestando com o interesse de demonstrar que o problema não subsiste pela sua falta de iniciativa no sentido de tentar interromper o processo. Resta saber se é verdadeiro, porque no momento seguinte ele já diz que essa é a intenção dele, mas que o Zelensky seria soberano para determinar o que deveria ou não ocorrer nos próximos meses. E o governo ucraniano, de maneira absolutamente instantânea, diz que enquanto os russos não abandonarem todo o seu território, inclusive a Crimeia, que é um óbice para qualquer negociação, eles não estariam dispostos a sentar na mesma negociação. Então, me parece o seguinte, nesse momento, o que eu vejo é como se o presidente Biden estivesse dando uma satisfação para os seus parceiros e dizendo para os seus parceiros o seguinte: pessoal, eu gostaria de encontrar uma solução, não depende de mim. A solução não é dada porque os russos continuam dentro do território internacionalmente reconhecido como território ucraniano. Mas me parece que essa pressão pode aumentar e pode fazer com que o Biden, além do aspecto retórico, tenha que realmente pressionar o governo de Kiev no sentido de encontrar uma solução. O que eu quero antecipar, acredito que seria permanecendo a situação atual, com essa questão do impasse da iniciativa no campo de batalha. Há muitas versões conflitantes, a destruição da infraestrutura energética da Ucrânia, a eventual impossibilidade do exército russo por estar eventualmente em menor número no terreno e tomar iniciativa em alguns frontes. Eu acredito que uma solução nesse momento muito provavelmente preservaria a Crimeia sob a administração russa e a questão do status seria discutida. O Donbass teria que encontrar uma solução ou uma reativação de algum modal no modelo do grupo de Minsk, e acredito que essas regiões de Kherson e de Zaporizhia, preservada a administração de água doce para a Crimeia, no que diz respeito a Kherson, muito provavelmente tivessem que ser negociadas pelo governo russo em relação à sua presença civil e militar. O Donbass e a Crimeia me parece que são pontos críticos e inegociáveis para a Rússia, e eu não acredito que os ucranianos, neste contexto, tenham condição de retomar militarmente essas regiões sem que um custo muito grande para o mundo aconteça. Então, hoje o Biden pode ter dito por expressão retórica, mas isso pode chegar a um determinado momento em que ele tenha que dizer ao presidente Zelensky: olha, chega, porque senão nós vamos ter problema muito sério com a França, com a Alemanha, nós vamos ter problema muito sério com a Hungria, com outros parceiros que não aguentam mais essa sujeição, até pela pressão da opinião pública interna.